Uma questão, vamos saber se é o seguinte, como que funcionava a cabeça do meu pai? Pessoas assim que você amanhece com um valor e no fim do dia mudou totalmente. Você acha que isso colocou muito na cabeça das pessoas que tem que investir em poupança para ter essa questão de segurança e deixar de ir para itens mais bolsa e tudo mais? Assim? Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que a gente traz dentro da gente o que a gente viveu lá atrás em algum momento da nossa vida. A gente traz resquício disso. A gente aprende, a gente evolui, mas muitas coisas ficam dentro da gente. Tipo fazer despesa em casa. Exatamente. Tem um dia só tipo pra... isso. Guardar Esse é um dinheiro baita debaixo do ponto. colchão. Esse é um dos pontos em que cara que faz compra mensal em casa, você vai perdendo isso ao longo do tempo, porque já faz muito tempo da estabilidade econômica. Mas durante muito tempo, você ainda traz com você. Você pega pessoas de geração antiga, ainda fazem isso. Sim. É resquício desse momento, porque no dia seguinte as compras estavam mais caras. Então, você estocava o máximo possível. É um conceito que a gente chama em economia de... falar em português, claro, que é o conceito temporal. Você prefere ganhar R$100 hoje ou R$100 amanhã? R$100 hoje, né? Hoje. Sim. E aí, se eu coloco uma taxa de juros nesse dinheiro, aí você vai falar, bom, depende. Pode ser que eu não preciso dele hoje, pode ser que amanhã vale mais a pena. Eu espero ganhar, amanhã você me dá 105. Naquela época, o dinheiro valia mesmo, porque a inflação é a consequência da desvalorização da moeda. Como o cruzeiro cruzado, o cruzeiro novo desvalorizava dia após dia, o preço das coisas subiam no dia seguinte. Então, você recebia o salário, você corria para trocar por algo que você ia precisar. Comida, por exemplo. Então, você estocava aquilo. E o que você me deu o exemplo é a mesma coisa. Você guardar o dinheiro a curtíssimo prazo, sem saber pensar no longo prazo, também é um resquício do que o brasileiro viveu lá atrás. Porque a gente não sabe pensar no longo prazo. Sim. O conceito de médio e longo prazo nos Estados Unidos, por exemplo, é completamente diferente. Você vender a ideia de um investimento para um americano de 30 anos é normal. Aqui no Brasil, você fala de 2, 3 anos, o cara arrepia. Sim. Já está mudando, tá? Já está mudando. Mas foi um processo educacional, assim, brutal ao longo dos anos. Mas a gente traz muita dessas... Hoje você diria que mais ou menos uma porcentagem de brasileiros que investem. Você diria que está em mais ou menos quanto e... Enquanto você diria que começa a renda do brasileiro para ele falar, cara, tá na hora de eu investir, nem que seja muito pouquinho. Eu acho que o processo de investimento tem que começar se você sobra R$1 por mês. E mais, eu acho que você tem que fazer o seguinte, tem um processo inverso que eu gosto. Se você falar que você só vai começar a guardar dinheiro quando você ganhar mais, você nunca vai começar. Então, eu acho que você tem que fazer o seguinte, ao contrário de falar assim, eu vou investir o que sobra no final do mês... Você inverte o processo. Você fala assim, eu vou guardar tanto esse mês. E aí você vive com o restante que sobra, além do que você vai guardar. A premissa básica é você guardar, nem que seja R$1, para você criar esse hábito. E aí, o brasileiro... E aí, tranquilo da gente falar tudo aqui, né? Sim, a esquerda criou um processo de quebrar a sociedade no meio, um nós contra eles, que criou na cabeça das pessoas que investir é coisa de rico. A gente tira pelo que aconteceu no Sul. Acho que foi a Jandira Ferrari. Sempre confundo. Não, Luciana Genro. Luciana Genro. Educação financeira. Isso. Pelo amor de Deus. Isso é uma ignorância intelectual, não tem nem palavras para isso, né? Porra, eu entro tanto nessa educação financeira. Cara, se você tem R$1, você consegue investir. Ah, mas é pouco. Começa. Sim. Você não vai começar com 1 milhão. Eu já ouvi gente dizer assim, cara, eu só consegui começar a investir no momento em que eu tratei isso como uma conta. Tá ligado? Por isso que eu te falei. Foi onde o cara conseguiu. Que ele falou assim, mano, ele investia R$300 por mês. Mas ele falou assim, mano, eu não consegui investir R$300 por mês. Então eu comecei a tratar isso como uma conta. Tipo assim, eu tenho uma conta de R$300 por mês. Por isso que eu te falei, inverte esse processo. Você precisa ver o que sobra depois de você investir. E aí você fala, eu vou viver com isso. Exatamente, você deu um nome em português mais claro. Coloca como se fosse uma conta de luz, que você não pode falhar com você mesmo. Isso. É o hábito do brasileiro de ter uma conta para pagar. Precisa ter um boleto, ter alguma coisa. Se você realmente, como o Negão falou, poxa, eu vou colocar aqui que eu tenho uma conta de 300 por mês. Aí realmente começa a surgir. Só que ainda assim, infelizmente, o brasileiro não está acostumado. Tira um pouquinho ali para o lazer, começa a fazer... Né? Você acha que é porque a gente tem uma mentalidade... O pessoal gosta muito de falar assim, o Brasil é um país capitalista. Eu sou muito contra isso, porque eu acho que a gente é muito socialista. Eu também acho. Porque aí quando eu entro nessa discussão, normalmente eu falo assim, sai na rua e diz que você é a favor de acabar com a CLT, mano. Alguém vai sair na mão contigo, velho. Se você falar isso... E eu sou um crítico contumaz da CLT. Eu também, entendeu? Mas quando você vê que tem esse tipo de mentalidade, aonde o cara reza pelo 13º, não vejo a hora de chegar ao 13º,
E ele é um pouco disso, de uma conta que estão tirando, só que você está sendo obrigado, né? E está tirando e está colocando ali, só que não está indo para um lugar que você podia estar investindo. É engraçado, né? Eu vou te contar o seguinte: tem a Elaine, é uma moça que trabalha em casa com a gente, um membro da família, né? E a gente toma café da manhã, todo mundo junto, todo dia. Eu, minha mulher, minha filhinha de 2 anos, a Elaine, a gente senta na mesa e eu falei para ela assim: ó, Elaine, você ganha X por mês, né? De salário, registrada, CLT. E aí eu peguei e falei assim: você sabe o que é INSS? Ela, não. Você sabe o que é isso? Não. Eu falei, então vem cá, vou explicar tudo pra ela. Pum. Ó, por que você desconta? Se você ganha X, por que você ganha um pouco menos do que X líquido na tua conta? Porque uma parte vai pra isso, uma parte vai pra aquilo. Boa. Aí eu falei pra ela assim, olha, você me custa mais ou menos 80% a mais do que eu te pago. Encargos e tudo que a gente tem. Eu falei pra ela assim, vamos fazer o seguinte, você passa a não ser mais registrada e eu te pago, vamos supor, o teu custo, vai, traduzindo, ela ganha R$2.000, só que pinga 1.900 líquido na conta dela, só que ela me custa 2.800. Falei o seguinte, vamos fazer o seguinte, eu te pago 2,5 todo mês, então ao invés de você ganhar 1.900, você vai ganhar 2,5, sai melhor pra mim e melhor pra você. Sim. Ela, nossa, eu falei assim, já que você vive com 1.900 e você vai ganhar 2,5, tem 600 extra. Eu te ajudo com uma previdência privada, um plano privado de saúde, que é muito melhor do que a INSS. Aí ela falou, porra, lógico. Quando a gente começa? Eu falei, nunca. Por quê? Porque tem alguém lá em cima que não deixa. Nem eu querendo e você querendo. Ou seja, quem é aquele fulano que julga saber melhor o que é melhor pra mim e pra você? Quando nós dois estamos de acordo. Então, o que eu quero dizer é, eu não sei se todo mundo gosta ou muita gente nem sabe para onde vai o dinheiro. Porque quem é esse tal burocrata do INSS que julga mais inteligente do que todo mundo ou do que eu mesmo para fazer com o meu dinheiro o que é melhor? Vamos fazer o seguinte, então, dar liberdade para as pessoas optarem. Sabe, eu não quero, por exemplo, pagar impostos que vão para saúde, para educação. Só que vamos fazer o seguinte, se eu cair de moto agora e eu tiver estatelado na rua, eu assinei um termo de compromisso com o Estado falando assim, você não precisa me levar para um hospital estatal. Eu assumo a responsabilidade como homem de 41 anos que eu aceito não usar aquilo. Eu não posso usar. Sim. Podemos combinar com isso? Não, não posso. É a mesma coisa que eu te obrigar a pagar pelo clube que eu vou, só que você não é sócio. Sim. Mas você tem que contribuir. Você acha Isso que é muito foda. Durante essas viagens que você faz, você acredita que a mídia aqui, com certeza, ela já tem um poder absoluto, sabe? Muito forte, de acordo com a informação que é passada. Nos outros países é feita dessa forma também? Você acredita que a população acaba caindo muito nesse famoso conto do vigário, da forma como a notícia, a informação é passada lá fora? Então, o que eu estava falando? E aí eu consigo te responder, baseado no que eu vivi, sobre isso. Se você pega países como Portugal, Espanha, Itália, os mais periféricos europeus, é muito parecido com o Brasil. Caraca. É muito parecido. Cara, a gente volta no meu programa novo que eu tô criando, Além do Óbvio, que eu até falei, se vocês puderem colocar o canal aí, que é... Por quê? É para mostrar que em países bons também tem coisas ruins e que em países ruins também tem coisas boas ou oportunidades, melhor dizendo. A gente tem que sair do óbvio, até por isso que o nome é Além do Óbvio, né? Porque tem coisas importantes. Então, cara, nossa, vamos morar na Espanha. Os caras me perguntam, por que você voltou? Você tem nacionalidade, você tem residência, você tem trabalho lá também, por que você voltou? Cara, o governo de lá é um governo de extrema esquerda também, o país tem problemas, como aqui. Ah, mas lá não tem problema de violência. Não, mas tem outros tipos de problema. O que é melhor para você nesse momento? Eu tenho a minha empresa aqui, eu tô baseado em construir meu patrimônio até um determinado tempo. Pode ser que daqui a uns anos a gente vá de novo. Aliás, em 2025 a gente quer ir de novo, passar mais 1 ano e pouco lá com a minha filha. Então, gente, a grama do vizinho nem sempre é mais verde. Ela tem os seus problemas muito grandes também. A gente só tem que entender quais são os valores que a gente quer procurar. Então, esse problema de educação financeira, por exemplo, na Espanha e em Portugal, é gritante igual no Brasil. Porque... Que país você pode olhar, assim, da Europa hoje e falar assim, puta, negão, esse aqui é show, ele equilibra. Não tô falando assim que ele é muito bom ou muito ruim. Ele consegue equilibrar legal aqui para você poder, sei lá, montar o seu negócio, conseguir viver lá, entendeu? Então, vamos lá, eu vou te falar. Por exemplo, a Espanha. A
Espanha, como eu falei, minha mãe nasceu lá, minha família tá lá, eu cresci entre Brasil e Espanha e tal. Então, eu tenho um amor especial por lá. Eu era muito próximo ao meu avô e minha avó que vieram pra cá, então eu tenho um carinho muito especial. Mas a Espanha tem, por exemplo, você tem uma vida demais, sem problema de violência, faz tudo a pé, tudo lindo, maravilhoso. O nível de salário é muito baixo. A média salarial na Espanha tá em 1.400 euros. Em Portugal é menos de 1.000 euros a média salarial. O que você quer? Você quer construir patrimônio? Não é o momento lá. Você quer só viver bem com o patrimônio que você já tem? Beleza. Ou não, ou eu vivo bem com 1.500 euros, 2.000 euros, minha mulher trabalha, dá 3.000 euros, você vai viver bem? Vai viver muito melhor do que aqui no Brasil se você é um cara de classe média baixa. Realmente vai viver muito melhor. É isso que você satisfaz? É isso. Cara, você vai viver muito bem. Mas e pro cara que ele sai daqui com uma profissão e ele vai pra fora, ele consegue ainda manter o mesmo patamar? Então, depende. Esse cara, ele é um executivo que foi transferido ou ele é um cara que chegou lá sem documentação e vai ter que ralar? O que você vai fazer lá? Sim. Depende. Tipo, quando eu morava na Espanha, a gente contratou, por exemplo, por aplicativo, uma empresa para fazer faxina em casa uma vez a cada 15 dias. Chegou um cara que depois a gente ficou amigo dele, fazia tudo por fora com ele, porque ele a gente pagava mais para ele. Era um engenheiro elétrico pós-graduado venezuelano que chegou lá e tava fazendo bico de limpeza, cara. Porque na época que ele tava lá, foi o auge da escassez da Venezuela e tudo mais, que hoje já não acontece, como eu acabei de voltar de lá e ver. Mas depende, o que você vai fazer? O que eu falo, tá? Basicamente para tentar traduzir com as minhas andanças por aí. Se você é pobre aqui no Brasil, eu não sei o que cada um consideraria pobre, tá? Mas vamos falar um cara classe média baixa e baixa. É um cara de classe baixa no Brasil. Sabe que você pega 2 ônibus para ir trabalhar, aquela, cara, cidade grande como São Paulo ainda, tá? Se matar para fazer 3, 4 pau. Sim. Ou até menos, né, cara? Uma, sei lá, uma empregada doméstica que vai ganhar 2 e pouco, ou alguma coisa assim do tipo. Sim. Se você tiver um emprego lá fora, em países desenvolvidos, ou até mesmo Espanha, como eu tô falando, tua vida é muito melhor. Mas muito melhor. Se você tem grana, a tua vida é boa em qualquer lugar se você souber desenhar a tua vida. Aí depende do que você quer. Eu odeio violência, então tua vida não é no Brasil. Agora, eu não ligo pra violência porque eu consigo fazer grana aqui. Beleza, você tem grana? Blinda teu carro, então. E aí você vai abre mão de determinadas coisas em prol de você, daqui a alguns anos, conseguir construir teu patrimônio. Por isso que eu falo, não tem uma resposta óbvia. O que é melhor pra você? Qual o teu momento? Cara, você diria que a Venezuela é mais parecida com Cuba ou com o Brasil? A Venezuela com Cuba. É igual ao Brasil. Olha isso. Só que você tem 92% da população abaixo da linha da pobreza e no Brasil você tem 30 e poucos. Então, assim, o governo é uma ditadura clássica de livro? Não. Eu fui pra lá, postei todos os meus vídeos falando contra o governo. Não é uma China, então? Não é uma China. Eu entrei normal. Você chega em qualquer país, normal. O que aconteceu? Até 2 anos atrás, eles passaram por 3 anos de plena escassez de alimentos. E aí foi guerra na rua. Por quê? Porque a economia tinha 3.000% de inflação e o governo impôs um preço teto no arroz, feijão. A gente viu isso acontecer no Brasil. Exato. Quer voltar? A gente falou no linha de frente. Esse governo atual colocou preço teto no crédito consignado semana passada. O que aconteceu? 12 bancos, incluindo a Caixa e o Banco do Brasil, suspenderam a liberação de crédito consignado para os pensionistas. Porque eles falaram, você só pode cobrar taxa de juros tanto. Os bancos falaram, para mim não vale a pena nesse sentido. Tá bom, então não libero mais. Acabou o crédito. E acontece isso com qualquer coisa. De plantação de batata... Claro, isso é muito óbvio, peça cara. de skate. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Porque não é a peça, é o fundamento da coisa que dá errado. Então eles estão com a cabeça nos anos 70 e nos anos 80. Quando eles viram que aquilo tava uma guerra no meio da rua, de pessoas realmente passando fome e indo pra cima, porque, cara, quando você tá com fome... Acabou o medo da ditadura. Acabou o teu medo. Sim. Exato. Acabou o medo da ditadura. Eles dolarizaram a economia e tiraram o preço teto. Então hoje você tem prateleiras cheias de tudo. Só que o que pouca é dolarizar gente pode a economia, pra galera entender? Desculpa. Dolarizar é que a moeda Bolívar hoje não é mais usada. Você só usa o dólar. A moeda corrente praticamente deles é o dólar. Por que praticamente? Porque funcionário público ainda ganha salário em bolívares. Só que eles correm para trocar por dólar no dia que recebem. Como você falou aqui, a corrida por moedas, como acontecia no Brasil nos anos 80. Eu só esqueci quem é agora, que passou um tempo lá, pouca coisa, foi férias assim, turismo mesmo, coisa de 1, 2 semanas, falou, cara, qualquer tipo de comércio, pequeno que seja, falou, tem real, tem dólar, seja lá o que for, pronto, bem melhor do que a moeda aqui. E pronto, porque consegue valorizar melhor. Tudo é dólar, cara. Hoje tudo é dólar.
E aí o governo percebeu que, com a expropriação que ele fez, eu fui na fábrica da Procter & Gamble que foi expropriada. Ou seja, o governo chegou nas fábricas e falou, vai embora, agora é minha. Ele fez isso com casas, com empresas. Só que nesses últimos 2 anos, ele se viu na obrigação de parar com o preço teto. Na lei ainda existe, tá? Se você é um cara não muito bonzinho, ele pode bater lá e falar, você não está respeitando. Mas como ele viu que ele precisava fazer concessões mínimas à iniciativa... Ele meteu a vista grossa. A vista grossa, foi a palavra. Ele meteu a vista grossa. E aí começou a fazer concessões à iniciativa privada. Então, por exemplo, do lado do meu hotel, tem a loja da Ferrari. Sério? Ué, eu filmei, tá no meu Instagram lá. Caraca. E vai aparecer no filme. Caralho. O que mais? Lojas de luxo, de roupa, voltaram. Restaurantes internacionais... Todos com fila de espera. Eu filmei, tá no meu Instagram, filmado. Ou seja, você tem mini bolhas de capitalismo acontecendo lá, em que os venezuelanos, hoje é estimado que tenha 450 bilhões de dólares de venezuelano fora nos Estados Unidos. Como o governo Biden está começando a sancionar esse pessoal, mesmo que eles sejam honestos, ele pode fazer alguma... Se é venezuelano, isso tem a ver com o governo. Muitos venezuelanos estão trazendo dinheiro de volta. E os que ganham dinheiro lá dentro não estão conseguindo mandar lá para fora por conta como é que chama? Da sanção. Das sanções. Então, estou investindo lá dentro. Mas nos Estados Unidos tá rolando sanção em cima dos venezuelanos. Uma espécie de caça às bruxas de venezuelano nos Estados Unidos? Abertamente e descaradamente, não. Mas aconteceu algumas vezes e eles começam a ter medo e... Porque acha que é tipo um agente? Pode ser que você seja um agente. Ele não consegue dizer se você é ou se você não é. E aí o que acontece? Como o governo começou a fazer concessões à iniciativa privada, você tem preços de imóveis que estão no chão. Gente, o PIB caiu 75% desde 2013 até hoje. Nossa. Qualquer nível de melhoria, quando você começa de menos 75, é uma explosão. Concorda? Pode você não crer. tem nada. Qualquer coisa a mais é uma explosão. Qualquer coisa... Então, esse dinheiro, trazendo de volta de quem está ganhando lá dentro, investindo, os bairros ricos, cara, tá um boom de construção. Um boom. Muito lavagem de dinheiro do próprio governo. Tá? Mas isso eles me dizendo. Tô dizendo tudo que vai aparecer no filme com depoimentos deles, não sou eu dizendo. Você vê, tipo... É que nem você falou. Se um dia sair, vai sair para uma centro-esquerda. Como que você vai... Como que você vê saída a partir do momento que você já tem uma geração nascida nesse contexto? Você tem 0 adeptos do sistema hoje. Você tem 0 adeptos do Lula. Você tem 0 adeptos dos Kirchner. Você tem 0 adeptos do Gustavo Petro, presidente da Colômbia. Você tem 0 adepto do Gabriel Boric no Chile. Você tem 0. Por quê? Porque eles já testaram de tudo do socialismo. Eles já estão comendo terra há 24 anos, cara. É diferente daqui da turma do Amor Venceu, que ainda acredita no coloridinho bonito. Lá teu filho tá passando fome. O venezuelano perdeu 10 quilos nos últimos anos de média, cara. Caramba. Você tem 0 adeptos. 0. Não é brincadeira. Eu fui em favela... Eu fui em classe média, eu fui em classe alta. Você tem 0 adeptos do governo. Só que eles sabem que eles não vão conseguir trocar o governo agora, porque é um governo que controla tudo. O que eles acham? Aí não é minha opinião, é deles, tá? Você me perguntou isso, o que é deles? Eles acham que, igual a União Soviética ruiu de podre por dentro, eles vão fazer isso que em algum momento eles já estão começando a ter rixa interna no partido entre eles. Dizem. E aí que esse processo seria através da população aceitando fazer concessões do governo, sabe? Tipo, só me deixa em paz. Fica aí, mas só me deixa em paz. Aos poucos você vai controlando esse governo até que ele não aguenta mais. É a opinião da maioria de lá que eu ouvi. Se isso vai acontecer, eu não sei, cara. Mesmo quem ganha dinheiro, como você falou, né? Mesmo a galera que tem mais dinheiro, mesmo essa galera não abraça mais. Não tem como abraçar, cara, porque você tá num país com 92% da população miserável. E mais, você é um rico... Onde até o rico passa vontade. Nem roda muito ali, ele cara. não passa nenhum tipo de vontade, não, cara. Passa mas vontade assim, a partir mas do o momento rico você tem que precisa mandar cavar o poço para entrar água, cara. Isso é passar... E mais, você tem uma infraestrutura de internet completamente lenta no país. E mais, você tem um sistema de iluminação que é super normal cair a luz e ficar 2, 3 dias sem luz. E aí quem tem grana tem gerador, já que a gasolina é barata. Mas você sofre com isso também, né? Você sofre. O posto de gasolina é uma história incrível também sobre isso, cara. Você tem 2 postos. Você tem o posto subsidiado e o posto que eles chamam internacional. O internacional é mais ou menos o preço igual ao do Brasil, tá? E aí você chega no posto e abastece. Tudo da PDVSA, que é a estatal venezuelana de petróleo, e os preços estão em dólar, tá? Lá. Eu achei que lá estaria bem mais barato. Então, existe o posto subsidiado e o posto internacional. Internacional porque é
Preços internacionais. O posto subsidiado, você abastece com $1, você enche o tanque. $1 você enche o tanque. Tá? Ou seja, R$ 5,30 você enche o tanque do teu carro. E o outro, preço internacional. Ah, então por que não vai todo mundo lá no outro? Por 2 motivos. Você demora, na média, entre 12 e 24 horas na fila. Caralho! Eu filmei, certeza, hein? Né? Eu filmei. Esse tá no meu Instagram e vai sair completo no vídeo. Fila. É igual a greve dos caminhoneiros. Exato. Só que isso é uma constante lá. A greve dos caminhoneiros durou, sei lá, uma semana. Não lembro exatamente quanto. E aí você pega... E mais, você chega no posto, isso eu filmei de novo, tá postado e vai estar no filme completo. Você tem o cara com roupa de policial e do lado o cara da milícia. Os dois com fuzil. Você tem que dar $10 pro cara da milícia, senão ele não te deixa abastecer mesmo se você esteja 20 horas no posto, na fila. Então, teu gasolina sai por $11. Sim. Porque 10 você tem que pagar pro cara, mais um. O outro você enche o tanque com $35, mais ou menos. E aí, você tem que se inscrever no site Amor à Pátria ou Pátria alguma coisa. E como é que você pode se inscrever? Só participando de manifestação pró-governo. Puta que pariu, mano. Olha, desculpa, mas são muito filhos da puta, velho. Não, eles cercam tudo. São muito filhos da puta, mano. E o Lula fala que tem democracia lá, hein? Não é diferente daqui do quando você vê os movimentos daqui. E Cuba? Como que é Cuba? Cuba. Cuba é foda. Cuba tá 40 anos na frente da Venezuela, né? O Chávez assumiu em 99, as primeiras expropriações foram em 2002 na Venezuela. Cuba entrou na Revolução em 59, né? Quando o Fidel assumiu. Então, Cuba nunca testou o capitalismo depois de 59. Nós estamos falando já de quanto? 63 anos, né? 64 anos. Então, Cuba é tudo igual. Todo mundo igual. Todo mundo na miséria. E Cuba, cara, você come muito mal. Ó, minha mulher voltou acho que 3 quilos mais magra, minha mulher pesa 48, pra você ter uma ideia. Minha mulher é magrinha. Treina pra caramba, magrinha, não sei o quê. Voltou 3 quilos mais magra. A comida, cara, não é por frescura, não. A comida é muito de péssima qualidade, mas não é por nada. É porque o país não tem infraestrutura. Então falta gasolina, falta estradas, falta eletricidade. Como é que você transporta de um lugar pro outro? Como é que você importa no país? Não tem. Então não tem. Eu tava no hotel, a gente ficou 10... acho que ficamos... 12 dias, não lembro exatamente. Metade ficamos em Havana, que foi a segunda metade, que é a capital. E a outra metade ficamos em Varadeiro, que são 2 horas de lá. É um lugar, uma praia linda, maravilhosa, onde só tem hotéis estrangeiros, né? Então ficamos num hotel, numa rede lá, tem Meliá, tem Iberestar. A gente ficou no Iberestar. Hotel 5 estrelas no mundo todo, né? Cara, não tinha azeite. Muitos dias não tinha queijo. Não tinha outros frios. Acabava a manteiga. A gente descobriu que tinha rodízio de salsicha na hora do almoço. Então só tinha ou pizza ou negocinho de salsicha. Isso tudo tá filmado também lá, hein? Só tinha negocinho... No hotel 5 estrelas. Pro estrangeiro. Mas o problema não é o hotel, entende? O problema é que não chega... A ilha não comporta mais. A ilha tá afundando. A ilha tá completamente afundando, cara. Mesmo todos iguais ali, mesmo as pessoas que têm um poder econômico um pouco maior... Não existe poder... Lá não existe. Na Venezuela existe. Você tem 3 milhões de pessoas com poder aquisitivo maior, o que é bastante frente à população. Essa abertura do capitalismo agora, que eu tô falando que permitiu ali, porque também eles estavam afundando. Em Cuba não tem. Não tem qualquer... O único resquício de capitalismo que tem é o mercado negro em Havana, que é onde eu comprava Coca-Cola, onde eu comprava pão, porque é o mercado em dólar, que você compra do carinha aqui, do carinha ali. Isso é o capitalismo obscuro que eles têm. Por ser um governo ditatorial, assim, isso rola desse... Tipo assim, cara, eu sei que eu vou sair. Que então, nem rola Cuba no Brasil. Me falaram que se rouba um celular, você fica 20 anos em cana. O pessoal na rua me falou. Por conta dessa questão de turismo... E não é 20 anos em cana numa cadeia que vai te dar comida Não, porque se na rua não tem comida, imagina lá dentro. Só na sociedade. E na Venezuela dizem também que nos últimos 2 anos, com essa mudança... Não porque o governo ficou bonzinho, hein? Por necessidade, obviamente. Ali só tem maluco. Mas que por necessidade, eles colocaram muito mais repressão contra roubos e tal, até para começar a atrair turista, porque é uma das fontes de entrada de dólar. Então, assim, cara, a gente tava, como eu falei, quem filmou foi tudo Brasil Paralelo. Então, eles estavam com iPhone do último tamanho, com não sei o quê. Cara, não tivemos problema algum com relação a isso. À noite falavam, não sai a pé, não sei... Mas igual é Brasil, cara. Por que tem camarada que saiu da faculdade,
que estudou e diz assim, não, isso daí que o Bruno tá falando é uma puta mentira. O certo é chegar e ligar a impressora que vai dar bom, porque país X, por exemplo... Eu vi muito isso acontecer na época da pandemia, falar assim, os Estados Unidos estão imprimindo, então o Brasil deveria imprimir também. Por que que lá deu ruim, mas foi bem menor... Entendeu? Por que lá faz sentido, entre aspas, e pra gente não? Lá deu muito ruim, hein? A inflação foi a maior dos últimos 40 anos e a gente tá vendo os bancos quebrando agora, hein? Então lá deu muito ruim. E vai dar pior ainda, tá? Porque a solução que eles estão propondo é injetar mais dinheiro ainda, como eles estão injetando. Só semana passada foram 300 bilhões de dólares. Mais do que eles tinham secado em um ano. Que eles estão tirando dinheiro da economia por conta da inflação. Eles, em 3 dias, injetaram mais do que eles tiraram em um ano. Isso vai traduzir em inflação de novo. Então, deu ruim lá. Mas tem uma diferença. O dólar é uma moeda demandada no mundo todo. Então, você tem mais demanda por dólar. Sim. Você imprime, nem tudo fica lá nos Estados Unidos. Você tem uma demanda por dólar no mundo inteiro. No Brasil, se você imprime muito real, ninguém demanda real. Ninguém quer só o comprar Brasil. real. Então, isso vai se traduzir numa inflação muito mais rápida.